Vocês vão para cá, vamos orar pelo pastor, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, venha fazer conforme a tua vontade nessa noite, me usa como instrumento nas tuas mãos. Eu sou homem sujeito às mesmas paixões e incapaz, mas o Senhor é Deus. O Senhor pode mexer na minha capacidade ao ponto que eu me disponho, e eu me disponho completamente para que o Senhor faça conforme a tua vontade nessa noite, que vidas sejam tocadas, quem estiver assistindo na internet também possa ser abençoado pela tua palavra, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glórias a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra falando sobre capacidade e eficiência. Olha para quem está do seu lado assim, profeticamente, já fala, está falando de mim. Amém? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, nós somos a representação de um reino. A própria Bíblia nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Ele nessa terra, nós somos como igreja o corpo literalmente. E a coisa mais legal, queridos, quem já viu uma fila por alguma coisa? Quem já viu assim uma expectativa por alguma coisa, por um grande evento, para algo que vai acontecer? Sim? Quem sabe as férias, não é assim, perto do período de férias? Opa, todo mundo inteiro está esperando chegar o tempo de férias, esperando chegar quando é um feriado, sim? Porque todo mundo, daqui a pouco é o feriado. Mas sabe qual é a maior expectativa do mundo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, é você e eu nos manifestarmos. Romanos 8 diz que a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de nós, queridos, eu e você. E como parte de um reino, a dinâmica desse reino, ela não é a mesma dinâmica do mundo, dessa terra, de como nós vivemos. E nós temos no Evangelho de Mateus uma declaração muito forte de Jesus. O contexto aqui era mais ou menos o seguinte, queridos, os apóstolos, alguns vieram perguntar para eles, poderiam sentar do lado dele, estar junto com ele, né? Era um pedido que foi feito de alguns, eu não vou entrar nisso, mas Jesus, quando ele está explicando como é que funciona o reino de Deus, Mateus 20, 25, diz assim, ó, Jesus, pois, chamou para junto de si e lhes disse, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. No mundo é assim, né? Parênteses meu. 26, não será assim entre vós, antes qualquer entre vós que quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso. E assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Pai, essa palavra fala conosco no nome de Jesus. Queridos, servir é o que mais nos diferencia do mundo. Quem já percebeu isso? Você perguntar aí fora, todo mundo quer o quê? Ser servido. E servir, na verdade, é o que nos torna diferentes. É ou não é? Eu percebo isso, graças a Deus, ser uma igreja de servos, amados. Não existe um dia que eu chegue aqui e não tem alguém ali, que alguém não corre ali no carro quando eu chego, pastor, eu posso carregar sua mochila? E eu consigo carregar minha mochila, né? Embora eu não seja tão alto nem tão forte, eu consigo aguentar o peso dela. Mas sempre alguém vem e aparece, Renato diversas vezes, que tem mais ou menos o mesmo shape que eu, né? Não diferencia muito, né? O Renato é o que fica lá na cantina e também a Atalaia. Só vocês vão olhar uma Atalaia bem forte, tipo do meu porte assim, vocês vão saber que é ele. Ele fica igual de lado e de frente. Estou brincando. Volta aqui. Vamos lá. Servir realmente é a dinâmica do reino de Deus. E amados, eu quero trazer aqui uma história muito conhecida para falar um pouco de serviço. Eu quero falar um pouco de capacidade e eficiência. Quem sabe você conhece essa história, mas eu vou contar. Amém? Eu não vou falar qual é, mas se você conhece, você vai entender. Conta-se uma história que numa empresa havia diversos funcionários. Quem já trabalhou em alguma empresa sabe que é assim. E muitas vezes o tempo, a pessoa acha que o tempo vai fazer dela, vai gerar para ela um cargo. Sim? Mas não é necessariamente assim. Em um determinado momento numa empresa, entrou um funcionário que era mais novo e começou a render ali no trabalho, as coisas foram acontecendo. E algum tempo depois, esse funcionário estava num certo escalão e ele foi promovido. E um outro funcionário que era muito antigo da empresa, não gostou muito da promoção dele. Isso só acontece em histórias fictícias, né? Não na vida real. Amém. E como ele já tinha muito tempo de empresa, ele chegou, bateu na porta do chefe dele lá. O chefe queria uma reunião com você, o chefe muito solícito, um bom administrador, falou, sente-se, por favor. Qual é a questão? Pois é, eu queria falar sobre o que aconteceu aqui na empresa. Aí o chefe, sobre o que aconteceu do quê? Não, sobre o processo de promoção aqui que houve aqui na empresa. Aí o chefe falou, só um minutinho antes de fazer isso. Posso te pedir um favor? Daí, claro, com certeza. Eu gostaria que você fosse lá fora para mim. Eu estou querendo fazer um coffee break aqui para o pessoal da empresa. E eu gostaria que você fosse lá fora para mim e desse uma olhada se por acaso ali na feira ali da frente, se eles têm laranja.
né? Eu quero fazer um suco de laranja aqui, você poderia dar uma olhada para mim? O funcionário já pensou, bom, não é muito a minha função, né, fazer isso. Mas já que o chefe pediu, você não conhece ninguém assim, né, amado? E ele foi lá, chegou na feira, deu 2 minutos, ele voltou. Ele chegou, chefe, na feira não tem laranja. Aí, chefe, tranquilo, beleza. Pode se sentar, sobre o que você estava falando mesmo? Eu queria falar sobre o caso da promoção do fulano. Aí ele falou, do fulano? Só um minutinho, vamos chamar. Você pode me chamar o fulano? Claro, posso te chamar. Então tá, manda, ele veio. Posso entrar? Com licença, chefe, bom dia, fulano, 2. Chefe, o senhor me chamou? Chamei, mas antes da gente conversar, eu preciso te pedir um favor. Posso? Ele, claro, chefe. Você pode dar uma olhadinha ali na feira que eu vou fazer um coffee break, quero fazer um suco, pessoal. E eu queria saber se tem laranja para fazer um suco de laranja. Você pode ir lá na feira? E então a pessoa foi. Demorou uns 5 minutos, ele voltou. Chefe, na feira não tinha laranja, mas eu vi dentro das possibilidades de suco, já que o senhor provavelmente gosta de um suco cítrico, eu vi também que tinha mexerica, eu vi que tinha limão, e até eu já deixei reservado antes que acabe, caso o pessoal da empresa queira fazer, realmente o senhor for comprar, eu já deixei reservado na barraca que tem o menor preço, que é a barraca lá da direita, estou aqui com o cartãozinho da pessoa, o senhor pode mandar até um WhatsApp para ele para confirmar o pedido. Quando ele deu essa resposta, o chefe olhou para o outro funcionário e perguntou assim, sobre o que você queria falar mesmo? Nada, chefe. Não faço sobre nada, já entendi. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, capacidade e eficiência. Amém? Aqui nós vemos 2 fatores que diferenciaram esse funcionário. Ele foi muito capaz, ele identificou a demanda do chefe, que o chefe queria fazer alguma coisa, né? Que queria uma alimentação, suco para os funcionários. Ele foi eficiente porque ele viu outras possibilidades, ele deixou coisas reservadas, ele viu o preço. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando nós avaliamos o modo de agir de diversos personagens bíblicos, nós notamos também que eles eram muito acima do padrão e que eles também agiam dessa forma. Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem, eu diria, pode até ficar gravado aí, quero ser conhecido pela minha capacidade e eficiência de servir. Amém, amados? Isso tem que ser algo muito forte nas nossas vidas. E eu quero compartilhar aqui algo muito rápido. Hoje eu vou ser rápido realmente. Eu quero falar sobre um homem que, segundo o coração de Deus, que matou Golias, que é um personagem bíblico muito famoso, que se chama... Tá bom, como nem todos sabiam, Davi, tá? Então vou falar de novo. Que se chama? Então abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Isso, acho que é... aqui eu não coloquei referência. Deve ser 14, 16, 17. Por aí, amados. 14 começa, deve ser 17, 18, 16. Marquei, vou ler aqui, depois a gente acha a referência, não tem problema não. Disse então Jessé a Davi seu filho. Tá depois do 14 ali, até o 18 no máximo. Pode procurar aí que vocês acham o pessoal do som, eles colocam na tela. Disse então Jessé a Davi seu filho, toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Amados, quem já ouviu falar da história de Davi? Davi aconteceu isso, querido. Veio uma pessoa muito famosa na casa dele, ele foi ser ungido. Eu já falei diversas vezes sobre essa história. É muito legal falar de Davi, porque tem muita coisa para falar. Já fiz uma série de cultos, se não me engano, 7 palavras só falando de Davi, fora outras assim desconexas desse sentido. Mas Davi era o mais novo dos filhos. Alguns dizem que talvez não fosse filho da mesma mãe dos irmãos dele, por isso que ele não foi chamado ali na mesa de Samuel. Tem um salmo que ele fala, né, do pecado fui concebido. E tem algumas questões assim, mas o que acontece, queridos? Ele não era tão querido pelo pai dele. O pai dele assim não tratava ele tão bem, mas em um determinado momento, 3 irmãos dele estão na guerra e o pai dele chama Davi e fala assim, Davi, pega ali os negócios e vai levar umas coisas de comer para os seus irmãos. O próprio pai que esqueceu dele quando ele estava em casa com Samuel, o próprio pai lhe envia para uma missão de levar alimento para os seus irmãos. E ao avaliar o texto, nós vemos como é que foi o comportamento de Davi. Só parênteses. Quem já recebeu um pedido inusitado que você não gostou muito? Seja sincero. Claro que você fez com muita alegria e prontidão, né? Vou seguir aqui o texto. 20. Davi então se levantou de madrugada e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se, partiu como Jessé lhe ordenara e chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Então o que acontece? Davi recebe uma ordem, querido, não muito legal, assim, uma ordem até meio difícil de levar comida para os seus irmãos. E o que ele faz? Posso dar um exemplo aqui?
Alguém já te pediu algo quando você estava fazendo algo? Pastor, eu vivo isso na minha casa, eu também. Né? A pastora, ela gosta de me pedir 2 coisas ao mesmo tempo. Eu falo, amada da minha vida, eu vou fazer uma, depois eu vou fazer a outra, porque eu não tenho como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda não tenho assim, né? De Deus eu tenho o Espírito, porém não a onipresença. Não, não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo. E aqui eu vejo algo muito interessante, que além dele sair cedo, amado, ele deixou a responsabilidade dele com alguém. Então eu quero fazer assim um parênteses. Não sei se você já viu realmente a situação, né? Eu sei que talvez na fazenda não aconteça. Você está lá fazendo suas coisas e de repente alguém lá da sua casa fala, fulano, faz tal coisa para mim, me traz tal coisa. Foi mais ou menos isso o que aconteceu com Davi. Mas ao invés, amado, dele falar, véia, ou, né, sei lá, tá amarrado, né, em nome de Jesus, ou de alguma resposta assim, a Bíblia nos diz que Davi, ele vai, olha o que ele faz, amados. O pai dele, Davi, já tinha um trabalho, que era pastorear ovelhas. Deixa eu te contar que naquela época o trabalho não era o trabalho igual a gente acha que é um trabalho. Ai, trabalho muito em casa. Você lava a louça uma vez, irmão. Né? Você limpa o seu quarto que você dorme, pelo amor de Deus. Né? Amém? Vocês estão meio chateados assim, ó, calor? Davi cuidava de ovelhas, ele tinha uma responsabilidade. O que acontece? O pai dele vai lá e incumbe ele de uma outra missão. O pai dele, na verdade, não está nem muito preocupado com Davi, nem tão interessado em realmente mandar alimentos para os filhos. Quando você vê, você fala assim, vai lá, leva isso, leva um presentinho para o guarda para você poder ter acesso, para que você possa me trazer notícias dos seus irmãos. Se ele queria notícia dos 3 irmãos, que era maior e estava servindo uma guerra, quem concorda que aquele ambiente era perigoso? Sim ou não? Sim ou não? Querido, posso cogitar algo aqui? Fica comigo. Se você está preocupado com 3 filhos teus que estão num lugar de perigo, a ponto de você querer saber notícia, você manda. Por que não mandou o irmão número 4, o irmão número 5, o irmão? Por que ele foi chamar quem? Você mandaria o seu filho menor, que você ama, para um lugar perigoso? Sim ou não? Estou me fazendo entender, amados? Pensa aqui um pouco em Jessé, sim? Ele olha, tem 3 dos meus, tem mais os outros, mas sabe uma coisa? Eu vou mandar lá para aquela zona de guerra, que pode ser que não estava tendo tiro lá, mas pode estar tendo flechada, né? Pode estar tendo lance, pode estar tendo confusão. Quem que eu vou mandar? Deixa eu ver. Ah não, Davi, né? O mesmo que eu esqueci de chamar quando estava Samuel na minha casa. E eu acho lindo de pensar nessa situação, porque Davi, ele já tinha sido ungido rei nessa situação, né? E ele não chega para o pai e fala, eu não vou. É muito perigoso. Ô pai, o senhor está querendo me complicar a vida, né? Mesma coisa que mandar, querido, alguém vestido de, né? Alguém bem trajado, bonito, com a roupa do Palmeiras, para o meio da torcida do Corinthians. É um perigo, sim ou não? Ou se a gente pensar aqui, né? Um atleticano no meio da torcida do Coxa, ou vice-versa, aqui no nosso ambiente perigoso, hostil, e o pai manda ele. E a Bíblia fala que Davi faz sabe o que, amados? Olha Davi, ele já tinha um trabalho, sim ou não? O que os outros irmãos dele faziam? Ninguém sabe, amado, que a Bíblia não fala. Né? Não sei o que os outros ficaram fazendo, talvez os outros ficaram assistindo TV, né? Ficaram no Face, né? Não sei o que estavam fazendo ali. Não, estou aqui jogando Candy Crush agora, não dá. Não posso ir, não tinha, estou brincando, não tem nada disso na época. Quando eu brinco assim, minha mãe sempre fala, avisa, filho, para não acharem que está na Bíblia. Né? Mas eu sei que não está, mãe. Amém. Ele manda Davi para fazer aquilo. E Davi, amados, olha o que ele faz. Ao invés dele largar tudo que ele estava fazendo e atender o pai, olha o que Davi faz. A Bíblia fala que Davi levantou de porque ele tinha responsabilidade. Então ele pega um guarda, deixa pessoas cuidando das ovelhas dele, depois ele pega as coisas e cedinho ele vai atender o pedido do seu. Sabe aquela vez que alguém te pede para fazer algo e você deixa o que você está fazendo, não faz o que você devia estar fazendo, que é a tua obrigação normal, e vai fazer aquela outra coisa e deixa às vezes as 2 coisas sem fazer? Ou então você faz só o que o outro pediu, daí o outro pergunta, mas aquilo lá, você mandou fazer outra coisa. Agora eu estou fazendo outra. Isso não acontece na sua casa, nem em nenhum lugar, né? Então, amém. Eu estou falando para alguém que está assistindo na internet, quem sabe. Olha para quem está do seu lado e fala assim, como cristão, nossa vida tem que ser diferente.
Amados, Davi é um homem que é obediente, é um homem que entende das coisas de Deus, é um homem que quando o pai pede algo, ele entende que quando você obedece seus pais, você honra os seus pais, seus dias são acrescentados. Tudo te vai bem, diz na Bíblia. E ele, o que ele faz? Ele obedece o pai dele, ele sai daquele lugar, mas o que eu quero bater aqui é que Davi vai além do pedido. Como assim além do pedido? Quem concorda que se ele deixasse as ovelhas, o pai também teria uma responsabilidade sobre as ovelhas, que as ovelhas eram do pai dele, sim ou não? Mas ele, ao invés de deixar um peso para o pai dele, ele acha uma pessoa responsável para cuidar daquilo que ele está fazendo, para que ele possa fazer a outra coisa que o pai dele pediu. Olha para quem está do seu lado com um olhar firme e fala assim: você tem que ir além do simples pedido. Sabe, amados, uma das coisas que mais me impressiona é quando a gente consegue exceder aquilo que é normal. Como assim, pastor? O ordinário todo mundo faz, querido. O próprio Jesus fala assim, ó, né? A própria Bíblia nos diz: amar quem te ama, querido. Isso até o ímpio, até quem é ruim ama. É ou não é verdade? Mas nós temos que ir além. É amar quem não te ama. É orar pelos seus inimigos. Fala para quem está do seu lado: você é meu amigo, tá? Amém? Só para não ficar preocupado, porque às vezes você ora por ele e você fala: mas você não é meu inimigo. Aleluia. Existem pessoas que, queridos, infelizmente, querem ficar só no trivial. Aqui a gente vê Davi indo além do pedido. Nessa situação, ele não tinha benefício nenhum em levar comida para os seus irmãos. Deixa eu te contar. Nessa época, levar comida para Davi, amados, não era igual quando lá na tua casa te pedem para levar um prato de comida do lado. Amém, amados? Ou você pode me alcançar, né? Eu tô sentado, pô. Para dar 5 passos, às vezes para esticar o braço, né? Estica o braço. Eu me lembro. Amém, aleluia. Eu não sei se eu conto esse exemplo ou não. Será que eu conto? Amém, amados? Na época meu pai estava num sossego assim. Me fala que eu falo brincando. Ele fala assim: às vezes o telefone estava do lado dele, eu estava do outro lado dele no sofá assim. O telefone começava a tocar, ele sabia que não era para ele, porque não ligavam tanto assim para ele assim. Aí, e eu não atendia de preguiça e ele também não. Eu falava: pai, atende o telefone, está do seu lado. Não. Pai, atende o telefone, está do seu lado. Não, esperando que eu levantasse também para atender o telefone, né? Alguém. O telefone tocava parado. Eu: pai, e se fosse alguma coisa importante? Se for importante, liga de novo. Não seja assim, amado, em nome de Jesus. Eu também podia levantar, eu quero correto para honrar o meu pai e atender o telefone, em vez de ficar falando para meu pai atender o telefone. Amém, amados? Mas o que eu estou querendo exemplificar, muitas vezes a gente gosta desse comodismo, de ficar só no que a gente tem que fazer. E aqui a gente vê Davi agindo de uma forma diferente. Ele deixou pessoas responsáveis pelo seu trabalho, ele foi eficiente, não abandonou as suas obrigações. E ele também foi muito capaz, ele se levantou de madrugada e foi atender o pedido do seu pai. A capacidade está ligada à minha vontade, à minha voluntariedade, à minha disponibilidade em atender um pedido. E olha que coisa legal, posso? Davi estava lá cuidando de ovelhas, era só uma pessoa normal, um pastorzinho de ovelhas. E de repente, porque ele obedeceu o pai dele, foi levar alimento para os seus irmãos, ele tem a chance da vida dele. Posso ler de novo o final do versículo? E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Quem conhece essa história? Você conhece essa história? Davi chega, ele escuta os filisteus, o exército de Israel, o exército dos filisteus se alinhando, ele escuta um filisteu gritando, ele faz tudo que ele falou que ele ia fazer para o pai ali. Como ele tinha deixado as coisas com responsabilidade na sua casa, assim, as ovelhas, ele tinha tempo até para dar uma olhadinha na batalha. E ele vai lá dar uma olhadinha na batalha. Mas fica aqui comigo, queridos. A Bíblia fala que ele chegou exatamente na hora que o exército de Israel e o exército dos filisteus estavam indo para frente de batalha. E porque ele chegou naquele lugar, naquela hora, ele teve a oportunidade de ouvir uma declaração contra o Deus de Israel. Ele teve uma oportunidade de se posicionar contra aquela situação e de enfrentar o Golias no nome do Senhor, amém? Com 5 pedras e uma funda e mudar a história da vida dele. Foi ou não foi? Querido, quando você fala em Davi, o que geralmente as pessoas pensam? Tem gente que acha, quem não conhece a Bíblia, acha que Davi e Golias é tipo um nome composto. Davi e Golias. Não é um nome só? Eles não eram irmãos? De tanto, não é associado, querido? Davi e Golias. Porque sabe que ele matou Golias. Sabe por que ele pôde estar ali naquela hora, naquele momento? Cutuca quem está do seu lado e fala assim: porque ele levantou de madrugada.
Filho, você pode fazer alguma coisa por mim? Já estou indo, pai. A gente não tinha marcado não sei o quê. Ah, é verdade. Já estou saindo de casa. Você não faz isso, né, irmão? Já estou saindo assim, né? Não olha para a pessoa que está do seu lado agora, irmãos. Fica comigo que não é para a gente acabar o culto brigando. É para a gente acabar o culto em paz. Amados, uma pessoa que vai além do que lhe pedem, ela faz as coisas com prontidão, com velocidade. Quando você está disposto a fazer mais do que te pedem, as oportunidades aparecem na sua vida. Posso dar um exemplo? Vou contar como é que eu comecei a trabalhar na empresa. Quem está vindo pela primeira vez? Alguns. Então, por amor a vocês, eu vou contar, tá? Eu trabalhei numa empresa, amados, e como é que eu fui chamado para esse trabalho? Eu era acadêmico do primeiro ano, e um dia um amigo meu me pediu para eu ir lá fazer algo para ele, tocar uma música para ele lá, numa aula que ele tinha de ritmo e música. Amados, eu não precisava mais, eu não tinha mais um vínculo assim com essa pessoa, dessas questões musicais, né? Eu não precisava fazer. Mas eu falei, ele me pediu, eu vou fazer. Não era minha obrigação, não era nada. Quando você faz além do que as pessoas te pedem, eu fui para aquele lugar, queridos. Eu, além de ir lá só ir tocar, por respeito, como eu já aprendi nas coisas, eu podia ir lá tocar e ir embora, né? Eu fui e fiquei durante todas as apresentações que tiveram, que as pessoas tocaram, uma apresentação dentro do curso de Educação Física. Por eu ter ficado até o final, amados, ali eu conheci uma pessoa que virou meu irmão de vida, assim, Gerson, um abraço, a gente se conheceu nesse dia, se eu estivesse assistindo pela internet. E quando eu estou saindo, eu encontrei uma ex-professora que me chamou para um trabalho que virou o local que eu trabalhei 16 anos na minha vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, quando você vai além do que te pedem, provavelmente você vai ter uma oportunidade. Você lembra da história que eu contei dos 2 funcionários? Sim ou não? Deu para entender bem porque que um funcionário não foi promovido e porque o outro, mesmo com menos tempo, foi promovido? Sim ou não? E eu quero falar isso, queridos, porque isso se tornou um padrão na vida de Davi. Davi, ele não era só o ordinário e fazia o que pedia, ele sempre ia além daquilo que pediam para ele. Igual eu e você, amém? Ele se torna, olha só, ele se torna um grande guerreiro em Israel, um dos maiores, né? Ele servia junto do rei Saul ali, e o rei Saul, devido ao sucesso que Davi tem, começa a ter ciúme dele, o Espírito do Senhor se aparta de Saul, o Espírito do Senhor está sobre Davi, é o que diz a palavra, e ele entende isso, ele começa a ficar com ciúme, e um dia ele tenta matar Davi, e de repente, no cenário da história, quando quem matasse Golias iria, né, também ter uma das filhas do rei, tinha essa possibilidade de mulheres também de um casamento, já era uma promessa que havia sobre Davi. O próprio Saul promete entregar a filha dele para Davi, mas no decorrer da história ele não entrega. Mas o rei Saul tinha uma outra filha que amava Davi. E ele pega essa situação, se você continuar lendo ali no 1 Samuel 18, você vai ver essa história, você vai ver isso aí. Você vai ver que ele se aproveita da situação e ele tenta matar Davi. Deixa eu ler para você, 1 Samuel 18, 25, diz assim, ó. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote, senão 100 prepúcios dos filisteus, para que seja vingado os inimigos, porquanto Saul tentava fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Como ele entendia que ele era ungido de Deus, ele não queria matar Davi. Mas ele quis colocar Davi numa situação de risco. Aí ele pede para Davi, ele fala, ó, você não precisa de pagar em dinheiro, não precisa dar dote nenhum para você casar com a minha filha. Eu só quero que você pegue 100 prepúcios de filisteus. Sabe o que é prepúcio? Amém. Lembra da circuncisão? Todo mundo sabe o que é uma pessoa que faz circuncisão? Sim ou não? Circuncisão é o que sobra do prepúcio. O prepúcio é o que sobra da circuncisão. O pastor não sei o que é. Olha para quem está do lado e fala, bela oportunidade para vir no mergulhando na palavra. Amém? Glória a Deus. O prepúcio é aquilo que é aquela pele ali. Amém, amados? Para tirar de um homem só matando, irmãos. Amém? Ou ele deixando ou matando. Para trocar em miúdos aqui, um dia você vai... Depois você entende, você ficar preocupado, vem no mergulhando na palavra. Amém, amados? Fica aqui comigo. Isso não é importante agora nesse sentido. Mas é o que eu quero contar a situação. Davi já tinha direito da filha, como eu falei, querido. Ele já tinha todos esses... ele já tinha a promessa do rei para aquelas questões. E o rei, novamente, muito parecido com o que aconteceu com o pai dele, quando pede algo para Davi, Davi falou o quê? Peraí, rei. Não é assim não, eu já matei Golias, já tinha direito a uma das suas filhas, isso aí estava prometido na frente de todo mundo. O Senhor me prometeu ali em particular, chamou gente para avisar que o Senhor me daria sua filha em casamento, o Senhor não deu. É isso que o Davi faz, amados? Olha para quem está do seu lado e fala assim, quem vai além
não fica choramingando. Ao invés de contestar, ao invés de argumentar... Baixa só um pouquinho o violão aqui para mim, por favor, gente. Ao invés de contestar, ao invés de argumentar, o que faz Davi, queridos? Vamos para o próximo versículo, 26. Tendo os servos de Saul anunciado essas palavras a Davi, para seu bem aos seus olhos tornar-se genro do rei. Ora, ainda os dias não se haviam se cumprido quando Davi se levantou. Até aqui. O que está dizendo aqui? Nem tinha chego o tempo e Davi foi... Você fala antes, tá? E Davi foi... Até aqui, por enquanto, queridos, veja novamente o padrão de Davi, uma pessoa sempre disposta, uma pessoa sem nenhuma vontade de protelar, sem nenhum problema. Vocês cortaram o violão agora, amados? Ou está aí no templo? Não? Ô, irmãos, ora Jesus, deixa o violão no templo aí. Isso, só pedi para baixar um pouquinho no meu retorno aqui. Está aí de novo? Eu gosto da vida com trilha sonora, amém, glória a Deus. Voltamos ao normal, aleluia. Posso? Vamos orar de novo, amados, vai. Estamos muito dispersos, em nome de Jesus. Pai, estou entendendo das trevas quando esse culto cai por terra, que o Senhor vem com a tua autoridade, eu sei que está calor, abaixa a temperatura nesse lugar também, em nome de Jesus, para que nós possamos receber da tua palavra, alinha, ó Pai, a ministração, tudo que está acontecendo aqui, para honra e glória do teu nome. Todo roubo quando esse culto cai por terra, eu sei que essa palavra é importante, vai mexer nos nossos corações, vai alterar a estrutura, toda palavra vem para trazer confronto, que isso aconteça na autoridade do nome de Jesus. Quem concorda diz? Chacoalha a pessoa que está do seu lado. Fala assim, você é mais bonito acordado. Vamos lá, amados, o que acontece? Veja novamente o padrão de Davi, disposto a fazer as coisas. Quando o rei propõe algo para ele, ele sai prontamente antes de se cumprir o tempo. Os dias ainda não haviam se cumprido do tempo que ele falou que daria. Quando Davi se levantou, o dia tinha sido estabelecido para ele casar com Mical, nem havia se cumprido, ele estava ali, pronto para servir. Olha para quem está do seu lado e pergunta, e você? Está pronto para servir? Queridos, será que nós temos feito tudo o que é possível nos fazer no tempo correto? Muitas vezes nós falamos, isso aí eu vou resolver quando? Amanhã. Eu começo a fazer esse tipo segunda-feira. Quem já pensou isso? Depois que passar o culto, depois do dia da célula. Deixa eu contar uma coisa para vocês, querida. Amanhã não existe, ontem já foi. A única voz que o nosso futuro escuta é nosso agir de hoje. Quer fazer algo para amanhã? Faz hoje, o teu futuro vai escutar. Pode ter certeza disso, pode ter essa convicção. Faça as coisas agora. Precisa amar, ame agora. Precisa consertar as coisas, conserte agora. Precisa pedir perdão, peça agora. Davi, continuando o versículo, partiu com seus homens e matou dentre os filisteus 200 homens. Espera aí. Quantos prepúcios Saul tinha pedido? Quantos? E Davi trouxe quantos? Quem já percebeu que 200 é mais que 100? Parabéns. Na igreja você também aprende matemática. Essa você não vai errar, em nome de Jesus. Amados, Davi precisava trazer quantos? E Davi trouxe quantos? Porque Davi, querido, não era uma pessoa que fazia só aquilo que lhe... Amados, eu já trabalhei em empresa há alguns anos, coordenando pessoas, cuidando de pessoas. Posso contar? Cresce geralmente quem não é ordinário, mas quem é extraordinário. Você trabalha numa loja, querido. Se você chega antes e varrer a loja, mesmo não sendo sua obrigação, tem grande chance de encontrar seu gerente lá se você chegar antes. Sim ou não? Tem grande chance de alguém se alegrar de ver você limpando a loja. Sim ou não? Amado, serviço é o que faz diferença. Servir é o que faz diferença. Fazer a mais do que nos pedem é o que faz diferente. Ele partiu com seus homens e matou 200 homens. 200, o dobro do que Saul tinha pedido. Aqui Davi mostra sua capacidade de guerreiro. E aqui eu acho algo maravilhoso. Ele, além de fazer a mais, o que mostra que ele tem um coração segundo o coração de Deus, ele é extraordinário e eficiente. Nós vemos ele usando a sua eficiência, porque fala aqui no versículo, olha aqui comigo. Partiu Davi com seus homens, matou dentre os filisteus quantos? 200 homens. E Davi trouxe os prepúcios deles e entregou bem contados ao rei. Além, querido, dele fazer todo o serviço, não sei se ele dividiu em sacola, né? Aquele cheiro delicioso que devia ser aquele troço, coisa horrível. Ele trouxe bem contadinho para o rei e falou, rei, por via das dúvidas, caso achem que não tem senha, já estou trazendo quantos?
Caso não tenha laranja, eu já quero te dizer que tem limão, tem mexerica, tem pão-can, eu já reservei na venda, já está tudo certo. Me fiz entender, amados? Além daquilo que precisava. Aqui ele mostra a sua eficiência. Ele entrega tudo devidamente contado. O rei, você não precisa nem perder tempo, está tudo aí. Queridos, nós precisamos ser um povo que é conhecido por ir além, por fazer mais do que nos é pedido. Jesus fala, se te pedir para caminhar 1 milha, caminhe. Ali a milha no caminhar era uma obrigação de todo o povo que estava, o povo de Israel estava subjugado pelos romanos. Eles por lei tinham que carregar os escudos dos romanos. Então já era obrigado a fazer aquilo. Jesus está falando para os discípulos, com vocês não vão fazer aquilo que vocês são obrigados, vocês vão além. Estão me fazendo entender? Aí tem gente que pergunta, pastor, a gente deve pagar impostos? Todos, irmãos. Né? Até se tiver a mais, se você quiser pagar, paga também. Dai a César o que é de, e a Deus o que é de Deus. A Deus a gente dá honra, amém, amados? A Deus a gente dá honra, a gente faz. Então ele falava assim, ó, se alguém soldado pegar aí um cristão andando e falar, ó, você vai carregar minha roupa, minhas coisas 1 milha. O cristão ia lá andando chegava 1 milha, você pode parar que eu vou pegar outra. Falou, não, com o senhor eu vou 2. Fala, por que você vai 2? Porque eu sou uma pessoa que é o exemplo de Jesus. Eu garanto que em 1 milha dá para conversar bastante, sim ou não? Dá para dar até um testemunho. Escutou quem está do seu lado e falei, você tem feito além? Nós precisamos ser conhecidos, queridos, por um povo que quer ir além, que quer viver aquilo que Deus quer, que quer ver a face de Deus, que quer viver conforme a vontade de Jesus. Posso exemplificar Jesus? Eu gosto de falar do Lindão. Ele ia ministrar essa palavra, queridos, falando só de Jesus. Mas eu falei, vou trazer outros, porque Jesus, eu vou falar dele, mas ele em tudo ele excedeu. Sim ou não? Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Multiplicação de pães e peixes. Qual que era o problema? Qual que era o problema? Fome de 5.000, depois fome de 4.000. Sim? Ninguém tinha comida. Tinha lá 5 pães e 2 peixes, tinha pouca coisa. Jesus usa os discípulos, eles alimentam toda a multidão. O que acontece quando está faltando alimento? Depois acontece o quê? Sobra. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, Jesus vai além. Além disso, ele usa a oportunidade para os discípulos operar o milagre. Outro caso, posso? Tem um casamento, Caná da Galileia, Evangelho de João. Todo mundo já está há dias festando, querido. Acaba o vinho. Jesus vai lá e faz um vinho. Ele faz um vinho qualquer, é isso? Ele faz só um pouquinho de vinho. Há litros e litros, quando você vê lá as medidas talhas, meu Deus do céu. E além de tudo, ele faz um vinho. Não é só pão. A Bíblia fala que o mestre de sala, quando ele provou, ele falou, deixou para o final o... Deixou para o final o... Olha para quem está do seu lado e fala assim, se não chegou o final, não chegou o melhor. Amém? Eu posso ir falando de Jesus em tantas coisas, queridos. Pedro convida Jesus para ir para a casa dele. Jesus vai lá ver a sogra dele doente, o que ele faz? Cura a mulher. Tem gente que fala que é por isso que Pedro traiu. Não é, né? Mas Jesus vai sempre além, querido. Jesus sempre excede as questões. Nós temos que ir além. E para ir além, basta você usar a sua capacidade. Posso falar um pouco sobre capacidade e eficiência dentro dessas questões? Vocês estão aqui, sim? Ok, já está perto do tempo de eu acabar. Vou acabar a mensagem, então olha para quem está assado e fala, graças a Deus. Vou falar de capacidade um pouquinho. Quem aqui já come com garfo e faca? Ufa. Pastor, fiquei com vergonha de levantar a mão. Tá bom, com a colher vai bem, alguém te ajuda. Pede pro outro cortar, tá bom. Quem lembra quando você começou a comer com garfo e faca? Se você não lembra, talvez faça muito tempo. Eu sei, você já passou dessa idade, amém. Que Deus te traga a memória. No começo, deixa eu falar disso aqui. Você tem uma capacidade só de segurar o talher, não é assim, amados? E o desafio é ter uma coisa em cada mão. Ah, meu Deus. Aí vai cortar, às vezes tem que trocar o garfo e a faca. Não é assim, de vão troca, aquela coisa demora 5 horas, já nem quer comer mais. Ô mãe, corta pra mim, por favor. No começo só tem essa capacidade de segurar os talheres. Você vai cortando, demora um tempo, faz aquela coisa, né? Você joga comida no prato dos outros na hora de cortar. Já viu que a pessoa que não corta, que quer tentar arrebentar a comida? Voando pra tudo que é lado. Como dizia minha falecida avó, parece um periquito comendo, né? Espalha tudo.
No começo só tinha capacidade de segurar os talheres. Sim ou não? E isso acontece no começo, no primeiro, no segundo, no terceiro. Depois de um ano, o que acontece? A sua capacidade aumenta ou não aumenta? De tanto que você o quê? De tanto que você pratica. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, amados? Olha para quem está do seu lado e fala isso então. Quanto mais eu pratico, fico mais eficiente. A minha eficiência não era a mesma antes com os talheres. Eu tinha uma capacidade, mas eu não era eficiente. Cortava, demorava, depois eu corto. Pastor, hoje eu já nem preciso cortar, eu engrudo direto. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas você vai ficando mais eficiente. E eu sei que o que nos capacita é o Espírito Santo, mas eu quero ensinar algo aqui, porque, queridos, a nossa atitude, o fruto da nossa fé, e agora eu vou chegar na mensagem de verdade. Até agora eu não estava na mensagem de verdade. Estava assim. A palavra de Deus diz, eu falei isso em Mateus 25, que o Senhor nos dá de acordo com a nossa capacidade. O Senhor me dá de acordo com a minha capacidade. Quando a gente vê a de Davi, a capacidade que Davi tinha era de levar os alimentos. Sim ou não? Só que ele não tardou em usar, ele usou prontamente. Ele tinha uma capacidade de guerreiro, de matar filisteus. Ele tinha 100 para matar. Quantos ele matou? Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele trabalhava com a sua capacidade. Diz respeito também à disponibilidade. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Se capacidade tem a ver com isso, quanto mais eu trabalhei com meus talheres quando eu era criança, mais eficiente eu fiquei. E com mais capacidade, sim ou não? Se você vê uma criança cortando, querido, ela só consegue ver o prato e ver o bife, não é? Não consegue ver que tem gente no lado, não escuta nada. É igual aprender a dirigir. Quem já viu alguém aprendendo a dirigir? Querido, quando você põe no carro, fala, meu Deus, tem tanta coisa para olhar. Não, você tem que olhar nesse espelho, mas esse espelho olha para trás, aqueles dois também. Mas como é que eu vou olhar para frente e para trás? Como assim? Pisa com um pé, acelera com o outro, mexe a mão. Ai, meu Deus do céu. Só que quanto mais você usa a sua capacidade, mais aumenta a sua eficiência. Por que eu estou falando isso, amados? Fica aqui comigo. Ó. A Bíblia diz que o Senhor nos dá de acordo com a nossa. Para quem tem mais capacidade, o Senhor dá. Mas a minha capacidade é exercitada com o servir. Sim? Conseguiu me fazer entender até aqui? Davi tinha uma capacidade, ele podia levar os alimentos, ele serve, ele não para, ele não fala, não vou levar, não vou fazer. Ele usa. Quanto mais você serve, mais você está exercitando a sua capacidade. Vou ilustrar aqui. Posso? Quem quer mais de Deus? Aumenta a sua capacidade. Espera um pouquinho. Já que servir assim, deixa eu servir minha mesa. Todo mundo está vendo aqui? Glória a Deus. Márcio, me ajuda aqui. Isso. Amados, a Bíblia fala que nós somos como vasos. Sim? Sim? Nós já nascemos com pecado. Sim ou não? Esse vaso, esse copo, na minha ilustração aqui, ele tem uma capacidade de ml. Concordamos? Esse aqui eu arrisco dizer que ele está perto dos 300, 350 ml. Sim? No mundo, eles ensinam pra gente algo diferente, querido. Ele fala, quando Jesus está falando a passagem ali em Mateus, ele fala que no mundo, eles querem dominar sobre os outros, e não servir. Sim? Jesus falando no texto que eu li no começo. Então, quando a gente está no mundo, um lugar limitado que nos prende, nós aprendemos uma dinâmica diferente da do reino. No reino é o servir, mas no mundo é o ser. E as coisas do mundo que eles podem agregar são só concupiscência, só erro, só coisas ruins, porque as coisas boas procedem dos céus. E no mundo a gente vai funcionando numa dinâmica em que a gente quer ser. E a gente quer ser. E conforme eu vou sendo servido, eu vou diminuindo a minha. Porém,
A Bíblia nos diz que o Senhor nos dá de acordo com a nossa capacidade. A Bíblia também nos fala para a gente deixar as coisas do mundo. Com vocês as coisas vão ser de fé. Em um determinado momento, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que eu sou feito um vaso novo, limpo. E aqui, querido, é até onde eu posso ir, quem sabe eu esgote a minha capacidade. Sim ou não? Aí o Senhor explica assim pra gente: quem quer ser o maior, que seja o... Sim. Porque há um momento em que eu, digamos que tudo isso aqui que passou é virtude, graça, dons, sim? Mas se eu quero crescer mais em Deus, receber mais de Deus, tem um modo de eu fazer para eu receber mais de Deus. É só eu? E a cada momento que eu sirvo, eu vou novamente aumentando a minha. E quanto mais eu sirvo, mais eu recebo de Deus, mais eu posso partilhar e mais eu tenho chance de receber mais. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar no nome de Jesus. Querido, eu quero falar com você, quem sabe entrou aqui pela primeira vez. E como eu exemplifiquei aqui nesse copo, querido, a gente nasce com pecado nesse mundo. A gente nasce com erro, a gente nasce com transgressão. Mas Deus enviou seu Filho. O próprio Jesus disse que Ele veio por um motivo específico. Ele veio para servir, não para ser servido. E para entregar a sua vida em resgate de muitos. Deixa eu contar algo para vocês, amados. O Senhor fez isso e Ele faz de bom grado, voluntariamente a você, no nome de Jesus. Então eu quero te pedir, querido, se você veio aqui pela primeira vez nesse momento, se você puder comigo agora, abaixar sua cabeça, repetir comigo uma oração. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, que em nome de Jesus, querido, nada possa roubar esse momento da sua vida. E que se você possa, de livre e espontânea vontade, entregar sua vida para Jesus. Não estou te convidando a mudar de religião, não estou te convidando a mudar de igreja, estou te convidando a ter um relacionamento com Deus que te criou, que te ama e que quer agir na sua vida, que quer mudar a sua história. Se esse for o seu caso, eu não vou te chamar para vir para frente, mas eu vou te pedir para colocar a mão no seu coração, aí onde você está, repetir comigo uma oração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero a mudança na minha vida, nessa noite. E eu te entrego a minha vida e te peço que o Senhor venha habitar dentro de mim, no meu coração. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu tenho falhas, mas eu te entrego a minha vida, declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu único e suficiente Senhor e Salvador. E também te peço que a partir de hoje eu possa viver sob a direção do Teu Espírito Santo e viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus. E quem concorda diz: glórias a Deus. Você fez essa oração pela primeira vez? Você está na internet? Procure uma igreja próxima de você pela internet, ou vá numa igreja próxima da sua casa. Procure uma igreja Bola de Neve. Se não tiver, procure uma igreja próxima, vai ser uma bênção. Você que está aqui...